caminha conosco para transformar nossa tristeza em alegria e nos revela seu infinito amor. Alimentados por sua palavra e por seu corpo e sangue, celebremos a presença amorosa de Cristo entre nós. Iniciemos com o canto inicial. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do Filho, força e comunhão do Espírito estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como o Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, antes da criação do mundo. Ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos. Ele apareceu por amor de vós. Por ele é que aclamastes a fé em Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Assim a vossa fé e esperança. Então, em Deus, palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como que sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Irmãos e irmãs, para nós a palavra de nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje aqui presente, que esta palavra os encontre em paz e em casa felizes e contentes, apesar das dificuldades. Sabemos que depois deste mês aí de muitas dificuldades pessoais, nós nos reunimos hoje celebrando a ressurreição do Senhor. E o importante a lembrar disso é que todo o tempo Jesus falava que iria morrer, né? Que ia ser entregue, que ia ser crucificado, que ia ser morto, que ia ser esbofeteado, e os discípulos não acreditavam muito naquilo, ou não ligavam, ou não queriam se importar. Assim como até hoje nós, quando olhamos a morte, olhamos as doenças, olhamos as enfermidades, vemos as dificuldades no mundo, a gente às vezes não quer olhar. E isso se repete desde os detalhes da nossa vida. Às vezes não queremos olhar os problemas pessoais pequenos dos filhos, não queremos olhar os problemas pessoais e pequenos daqueles que moram conosco. Às vezes a gente quer que isso passe logo, que todas essas pequenas mortes acabem logo, que o tratamento médico termine, que aquela dor de cabeça passe, e nós não queremos ficar presos às dores. Por isso que Jesus sempre lembrava, sempre insistia e sempre colocava diante deles, assim como hoje no Evangelho, que Jesus tinha que ser entregue, morto, teria que ser traído, teria que ser assassinado. E tudo isso não entrava e não entra até hoje no nosso coração. Tenho certeza que em nossas casas, em nossos pensamentos, estamos confusos, porque as autoridades não sabem o que fazem, a sociedade não sabe o que faz, a nossa família não sabe o que faz. Nós seguimos orientações que às vezes de pessoas que nem conhecemos. Então todas essas situações vão confundindo a nossa mente, ainda mais quando a gente se sente recluso, preso, onde deixamos de fazer as coisas que faríamos no dia a dia, gostando ou não, né? A gente sempre interessante que às vezes as pessoas reclamam do trabalho hoje, diz que os jovens não têm força para capinar um terreno, aí quando está faltando emprego está todo mundo preocupado com seus empregos, querendo voltar, querendo trabalhar, e interessante que quando a gente tinha trabalho a gente reclamava do trabalho, que estava cansativo, que estava pouco salário, que não... Então toda essa experiência serve para ver como nossas mentes são confusas. Nós brigamos pelo que não temos e quando temos, desprezamos. E a gente tinha liberdade e desprezava. E hoje que nós não temos essa liberdade, queremos de volta. E essa confusão é interessante e contínua. Nós sempre seremos assim. E quando a igreja voltar um dia, vai ter gente continuando a reclamar da igreja.
Assim como reclama da família, como reclama do seu trabalho, como vai reclamar do salário, como vai reclamar da saúde e assim por diante. Por isso a confusão acontece porque quando a gente volta da nossa fé, quando a gente desiste do nosso coração, desiste dos nossos sonhos, nós nos desanimamos, porque alguém disse que aquilo morreu. E eu penso que o povo hoje está vivendo justamente esta passagem do Evangelho de hoje. Estão todos abatidos, tristes, porque não entenderam que nós estamos neste mundo para morrer. E o cristão não é covarde, ele enfrenta a morte. Que venham as pedras, disse Santo Estevão, que venha a fogueira, disse os santos da Idade Média, que venham as cruzes como Pedro, como Santo André e tantos outros apóstolos. E nós estamos fugindo da morte, medo do vírus, medo das doenças, mas seremos acometidos seja por essa ou por qualquer outra doença no futuro, queridos. Não tem como fugir disso. A gente tem o receio, eu vou esperar mais um pouco, vou retardar. Não existe isso, queridos. O tempo é o tempo. E se o tempo é de Deus, como a gente gosta de ler bastante, né? O tempo de Deus, as coisas acontecem quando Deus quiser. Por que a gente evita o tempo de Deus? Jesus não evitou o tempo dele. Ele tinha que subir a Jerusalém e ser morto e crucificado. Porque ele esperava que Deus o ressuscitasse, que seu Pai o ressuscitasse. E essa é a esperança real do povo de Deus. Por isso que eu sei que cada um já tem as suas conclusões em casa. Não podemos ser inocentes, nem muito menos subjugar ou subestimar as pessoas. Eu sei que cada um tem a sua opinião. Uns com medo, outros querendo a sua liberdade de volta, outros esperando tudo passar, outros angustiados, mas esperando que alguém diga, pode sair de casa. E quando a gente era pequeno, desde quando a gente obedecia pai e mãe falava, não sai de casa, ele virava as costas e estava jogando bola na rua. Então não cabe a nós hoje pensar que somos obedientíssimos. Enquanto as igrejas estão fechadas, os mercados estão cheios, os bancos estão cheios, as ruas estão cheias, as festinhas estão acontecendo. Então há algo que está errado nisso tudo. E a gente está fechado por causa da multa que o governo colocou sobre os estabelecimentos. Não porque nós estamos com medo, mas por causa da multa que R$10 mil é muito dinheiro para se pagar hoje, só por abrir uma igreja. E aí, diante dessas verdades que às vezes a gente não pensa, que a gente não reflete, por que hoje estamos com medo? Se os políticos não sabem o que fazem, se a sociedade não sabe o que diz, se o povo está perdido e, como diz as autoridades, está sendo desobediente. E aí a igreja diz que também tem muitas pessoas desobedientes que não seguem só a doutrina. Então são problemas que a gente, desde casa, os pais reclamam porque os filhos não obedecem aquilo que os pais acham que é melhor para eles. Dessa forma a gente caminha neste mundo, perdidos, de costa para a fé, voltando para as nossas casas abatidos e tristes, diz o Evangelho de hoje, porque a nossa esperança morreu. Mas Jesus avisou, olha, ela vai morrer, ela precisa morrer. Porque depois que a esperança morre, já que tem aquele ditado que a esperança não é a última que morre, mas ela vai morrer por último que seja. Porque o que vai sobrar é a fé, é o amor, é a caridade. São Paulo já disse isso aos Coríntios. E tem que aparecer então o amor neste momento. E é justamente esta palavra pessoal, intransferível desses discípulos, no caso desses 2 discípulos, que pede para Jesus ficar com eles. Eles barram Jesus, eles interrompem a caminhada de Jesus e Jesus volta para morar, passar a noite com eles naquela ceia na qual eles reconheceram Jesus. E é justamente esta autoridade que Deus nos dá de colocar Jesus na nossa casa. E alguém te falou, você não pode rezar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... E a gente não fez.
E a gente deixou de fazer, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, grande coisa. E as orientações da igreja? Parece que sumiram também. Está todo mundo em silêncio, com medo de dizer façam isso ou façam aquilo. Porque é fácil jogar a responsabilidade no outro. Eu penso que hoje a sociedade, e aqui engloba políticos e tudo mais, é tipo assim, ó, vamos seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não é o que a mãe fala assim em casa, fala com seu pai. Segue as orientações do seu pai. A mesma coisa, a gente não gosta de assumir as nossas autoridades, não gostamos de assumir as nossas decisões, a gente joga nas costas dos outros. Não fui eu que fiz algo de errado, foi alguém que me fez. A gente gosta de fazer muito isso o tempo todo, jogando a culpa sobre o outro, sobre uma situação, sobre uma consequência, não a minha própria atitude. Porque quando os discípulos morreram e entregaram sua vida, eles não culparam Jesus, porque eles foram de livre e espontânea vontade. Então é por isso que é importante perceber que é essa vontade de chamar Jesus para dentro da sua casa que permanece hoje. E diante das nossas conclusões, que são as maiores e as mais diversas possíveis, hoje o povo está perdido, porque cada um tem a sua opinião em casa, fechadinha, bonitinha, intransferível, e nós não estamos mais abertos a dizer, não, mas queremos que Jesus, custe o que custar, venha aqui em casa hoje. Com todos os problemas. Porque eu não posso ir no hospital porque a autoridade do hospital diz que eu não posso me aproximar dos idosos para não contaminá-los. Porque eu não posso visitar as pessoas porque a autoridade disse que ali não posso levar. Mas a gente nem sabe. Então esse medo de algo que não se vê é compreensível. Isso mostra, na verdade, hoje onde está a nossa fé. E é algo para a gente questionar, para a gente refletir. Porque as nossas posições individuais, elas devem ser autônomas. Imagine se fosse tanto medo, os discípulos não chamassem, não convidassem Jesus para entrar em suas casas, um desconhecido que eles não sabiam quem era. Então, queridos, às vezes nós, ironicamente, morremos ou nos arrependemos ou somos traídos porque convidamos alguém para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso convívio, que vai nos trair um dia. Eu já passei por isso, todos nós já passamos e vamos continuar passando pelas traições de que muitas pessoas que nós convidamos para as nossas casas, para as nossas vidas, para os nossos lares, vão nos trair, vão nos fazer pecar, vão nos matar. Sim, esquecemos da morte espiritual, porque nós matamos com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas maneiras de ser. Então toda essa realidade, queridos, precisamos refletir. E eu sei que quando a gente está confinado, preso, nos sentindo preso pelo menos, toda esse mundo de ideias, de pensamentos, vem assim, jogando a nossa vida, nos deixando sem esperança, sem caminho, querendo só voltar para trás, fazer todo o caminho de volta, esquecer que Jesus quer nos convidar a voltar à comunidade. Voltem para Jerusalém, encontrem com os outros discípulos, digam a boa nova. Essa coragem falta hoje, porque hoje estamos prisioneiros, né? E é engraçado que a gente falava da escravidão, mas pelo menos os escravos vinham com correntes nos pescoços, com corrente nos pés, com corrente nas mãos. O povo nenhum tem correntes aí, mas se sente acorrentados em casa. E essa sensação, esse sentimento, queridos, precisamos em algum momento da nossa vida, perceber que às vezes nos fizeram, nos bateram, nos destruíram e a gente nem percebeu. E é aí justamente que vem a autoridade do retorno à casa,
do retorno à comunidade, para a gente perceber, queridos, como as coisas são confusas aí fora. E como é que Deus, ao partir o pão, nos faz felizes, nos fazem animados, nos fazem voltar para o lugar certo, que é justamente o convívio, né, da comunidade cristã, o convívio da comunidade que precisa uma da outra. Com certeza esse momento de distanciamento social, né, coisa bonita que estão inventando aí, sirva para mostrar o quanto a gente estava perdendo antes, não valorizávamos a companhia do irmão, até xingávamos e até detestávamos e até não íamos à igreja de livre e espontânea vontade por causa de um irmão. Eu não vou por causa daquela pessoa. E hoje você não vai por caso nenhum. Então tudo isso é para a gente refletir como estamos confusos. Tantos pensamentos, tantas motivações, tantas ideias passam na nossa cabeça. Eu imagino como o povo deve estar sofrendo, preso dentro das suas vidas, sem perspectiva de um futuro, onde todo mundo apita, todo mundo diz o que é certo, o que é errado, e apaga a verdadeira sabedoria do Espírito dentro de cada um. Apaga a chama do Espírito dentro de cada um de dizer o que tem que ser feito, de dizer o que é necessário. E é isso justamente, essa ação do Espírito Santo que deve acontecer em nossas vidas. Cada um entender o outro, cada um compreender o outro na sua língua, no seu coração. E hoje estamos confusos e até brigando, porque cada um quer fazer um caminho. Fica em casa, vai trabalhar, vai fazer isso, fica debaixo da cama, não vai para isso, não vai para aquilo. E aí a gente não tem a nossa autoridade. E é justamente essa autoridade dizer: Senhor, ficai conosco, pois já é tarde e nós precisamos estar juntos nesta noite. Então, queridos, às vezes sozinhos não somos luzes ainda, mas precisamos reunir-nos para que a luz do Espírito ilumine a todos nós. Se talvez você sozinho não receba a luz do Espírito, aproveite a luz do seu irmão, aproveite a luz da igreja. Pena que parece que está tudo apagado hoje. Vivemos umas trevas de desconsolo, de solidão, de tristeza, porque a luz está sendo nos tirada e a gente aceita. E aceitamos a distância. E nós não questionamos. Né? E não temos, eu vejo assim incrível, né? Aí já é uma reflexão pessoal, né? Quando a gente ficava doente antigamente, a gente vivia sempre junto. Quando minha irmã ficava doente, a gente estava lá junto brincando. Hoje, não, o marido está fica distante. Né? Porque a gente tem medo das consequências. E são justos os medos. Porque a fé é algo que vai além do medo. E se você tem medo, queridos, respeitamos o medo. Por isso que Jesus, diante dos medos dos apóstolos, nunca os renunciou e muito menos os abandonou e também os excomungou e assim por diante. A gente sabe como o medo vai destruir a nossa vida. E é esse medo da escuridão que a gente tem hoje que precisamos vencer um dia. Como? Cada um vai encontrar o seu caminho. E é nisso que o Espírito é bom. Cada um tem que buscar o seu caminho. Cada um tem que buscar a sua inspiração. E dentro da igreja, um dia, com certeza, tudo isso nos fará ter muito mais fé, muito mais amor ao próximo, muito mais alegria. E um dia, com certeza, vamos olhar para tudo isso. Não sei se vamos dar risada, mas que a gente vai com certeza comungar muitas experiências boas, isso sim. Que a gente possa ter essa força de fé, essa força de esperança e caridade para vencer toda essa confusão que o nosso coração e a nossa mente enfrenta hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Reunimos todas as nossas orações particulares desta comunidade, de nossa paróquia, do mundo, e coloquemos diante do altar do Senhor em nosso ofertório. Oremos, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade justa e necessária, nossa vida e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, junto de vós, a nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, você é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se torne para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tendo o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Receberei ao Senhor a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Pedro Luís e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. José Ferreira da Silva, acolhei junto a vós na luz de vossa face. Livrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fortalecidos e guiados no amor, rezemos juntos. Pai Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E vou te receber no meu coração, te tocar desde minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser só.
Oremos. Concedeu Deus onipotente que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, só avisando antes da bênção, que quarta-feira, dia 29, nós vamos fazer a transmissão lá da comunidade de São Miguel, de São Miguel, nossa missa votiva. E no Dia das Mães nós vamos fazer a transmissão lá da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, onde vamos fazer o sorteio daquela rifinha lá, daqueles objetos. Se você puder nos ajudar, possa falar lá com os coordenadores, que estão aí, aqui no escritório também, e nos ajudando, que ainda tem um almoço que a gente vai fazer meio que delivery, e a gente fica meio preocupado, já que este mês de maio que está para começar, seria a festa do Divino. A gente vai rezar e ver como vamos fazer, tudo online, infelizmente, pena que nos dias de festa é meio complicado tudo isso, mas vamos continuar rezando aí e ver como vamos fazer da melhor forma possível, tá? O Senhor esteja com vocês. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Temos todos um bom domingo, vamos em paz, o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus.